Olá a todos, meu nome é Larissa Leite. Sou Alessandra Almeida. E nós estamos aqui hoje participando desse curso gratuito online sobre o Covid-19 e o direito brasileiro, que foi o livro feito por cada um desses autores. Então, a gente queria agradecer já a oportunidade a Exilda Mello de ter participado de uma obra tão relevante para o direito atualmente. Então, o nosso artigo é sobre Covid-19 e o direito do trabalho. Quais foram os impactos frente às medidas provisórias e à calamidade pública que foi decretada para os direitos trabalhistas, né? Então, o que é que acontece? A pandemia, ela se alastrou pelo mundo todo já há alguns meses, né? O primeiro caso foi em 2019, em dezembro, na China. E o que acontece? Houve impactos em todos os segmentos, nos setores econômicos, nos setores sociais, e como não poderia deixar de ser, também repercutiu na vida dos trabalhadores. Então, o que é essa pandemia, então? A pandemia ela é uma doença infecciosa que ela se alastra por uma grande área geográfica, né? Então, ela ultrapassa países, ultrapassa continentes. E foi justamente por causa dessa pandemia que foi decretado esse estado de calamidade pública, que é uma situação excepcional. Como é uma situação excepcional, ela pede medidas excepcionais. Mas o que seria, então, o conceito de calamidade? Ela pode significar, pode ser conceituada como uma situação anormal, que pode ser provocada por fatores da natureza, como, por exemplo, a própria Constituição cita enchentes e inundações, como também decorrentes da ação humana. E ela provoca um caos, essa calamidade, ela provoca um caos na comunidade, que faz com que não sejam atendidas as necessidades básicas da sociedade como um todo. E é o que está acontecendo, né? A questão do colapso do sistema do SUS. Então, realmente, precisava que fosse decretada essa calamidade para que o poder público ele pudesse usar do dinheiro público para suprir todas as necessidades. Então, na verdade, a calamidade pública, ela não tem um rito específico na Constituição Federal de 1988. Porém, a Constituição a cita, né? O artigo 21 diz que cabe à União promover a defesa contra a calamidade pública, né? Contra tudo que vier decorrente da calamidade pública. Então, um dos efeitos jurídicos, que é muito importante, são muitos os efeitos jurídicos quando se decreta uma calamidade pública, e uma delas é o crédito extra-orçamentário. Quando se faz a abertura desse crédito extra-orçamentário, para atender essas despesas públicas consideradas urgentes, ele pode ser aberto mesmo que não haja nem recurso, né? Então, esse é um efeito importante. Outra coisa, então o governo ele vai poder gastar os recursos públicos para enfrentar a crise, então ele vai poder usar o dinheiro para quê? Nesse caso, construir hospitais, comprar medicamentos, para construção, para UTIs também, e ele não vai precisar de uma previsão orçamentária, e sequer vai precisar apontar de onde vem o dinheiro, quando é decorrente de calamidade pública. Então, no nosso caso, o que foi que aconteceu? O presidente, ele decretou a calamidade pública e o Congresso aprovou. E por que é esse rito, né? Esse rito, ele está na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 65, e ele diz o quê? O presidente da República, ele decreta o estado de calamidade. Porém, o Congresso, ele tem que aprovar. Do mesmo jeito, o chefe de governo de estado, o governador, decreta a calamidade pública, porém a Assembleia Legislativa vai ter que aprovar. E se for o prefeito municipal que decreta a calamidade pública, quem é que vai ter que aprovar? Também a Assembleia Legislativa, no caso não vai ser a Câmara Legislativa. Então, isso é um procedimento que está na Lei de Responsabilidade Fiscal e é importante que saibamos, porque os efeitos decorrentes realmente são muitos e podem ser desastrosos a longo prazo. Por exemplo, durante a calamidade, são suspensas a contagem de prazo da administração pública, dispensa até a questão dos resultados fiscais da administração pública é dispensada, ela não vai precisar atingir aquele resultado fiscal. Outra coisa que a calamidade pública ela pode acarretar suspende-se o prazo para regularizar a despesa com pessoal.
E na licitação também muito importante, que é o que mais nós estamos vendo acontecendo, a dispensa de licitação para obras, para serviços públicos, para compra. Então, o governo público sequer vai precisar fazer a licitação. Outra coisa, o particular não vai mais poder rescindir o contrato no caso de uma suspensão de uma execução de obra pública, por exemplo. O particular está construindo, está fazendo uma obra pública, e o governo suspende. Se essa suspensão ultrapassar 120 dias, o particular, em regra, ele poderia rescindir o contrato. Em estado de calamidade pública, não. Ele não vai poder rescindir o contrato. Né? E outro ponto importante sobre a calamidade é que ela deve ser reconhecida pela União para que haja aquele alocamento de recursos públicos para os estados, para os municípios, que a gente está vendo muito isso também. Então, as autoridades, como se percebe, elas têm um poder durante a calamidade pública que, em uma situação anormal, seria inviável, seria considerado abuso de autoridade. E é nessa seara que entra o direito do trabalho, porque os trabalhadores eles tiveram, sim, direitos relativizados por causa dessa calamidade pública. Né? Houve impactos econômicos, se houve impactos econômicos, com certeza acarretou prejuízos tanto aos empregados como também aos empregadores. Então, a crise acarretou tudo isso. E o que é que acontece? O direito do trabalho, o direito ao trabalho, ele é um direito fundamental, que está previsto na Constituição. E entre os direitos do trabalhador está a diminuição de risco inerente ao trabalho. Então, no caso, o empregador, ele tem a obrigação de tentar diminuir ao máximo os riscos inerentes ao trabalho para aquele empregado. E essa situação se aplica justamente no caso do Covid, né, que o empregador ele deve zelar pela segurança do empregado. Então, o que é que acontece? O presidente da República, então, editou 3 medidas provisórias falando sobre as relações dos contratos, a medida provisória 927, 928 e 936. E o que é essa medida provisória? O que é medida provisória? Medida provisória é uma espécie normativa que está prevista na Constituição, que o presidente da República pode decretar. E quais são os requisitos? Relevância e urgência. Justamente, no caso de calamidade pública, a relevância e a urgência. Então, por isso foi decretada. E ela é decretada, em regra, pelo presidente da República. É claro, o governador poderia decretar, poderia fazer uma medida provisória. Porém, teria que haver essa previsão na Constituição Estadual. Então, o que é que acontece? Quando essa medida ela é editada, ela não passa de imediato a aprovação ao Congresso Nacional. Né? Ela vai começar a viger imediatamente, porém vai para o Congresso para que seja submetida à aprovação no prazo de 60 dias, para transformá-la em lei. Então, essa medida 927, a primeira, a 927, ela traz alternativas trabalhistas para enfrentar esse estado de calamidade pública. Enfrentar como? Para diminuir ao máximo o prejuízo, tanto para os trabalhadores como para os empregadores. Né? E uma primeira situação que a gente pode citar, então, da medida provisória 927, é a questão das férias. Há a possibilidade de antecipação das férias do trabalhador. E como é que funciona isso? Por exemplo, o trabalhador não tá trabalhando no mês de abril, por exemplo, por causa da pandemia. Se em dezembro passar o estado de calamidade pública, ele começar a trabalhar, abril pode ter sido considerado férias, né? Se houver realmente um acordo entre eles. Então, se abril foi considerado férias, em dezembro ele não vai tirar férias. Então, isso é uma das mudanças que houve, né, com essa medida provisória. Outra coisa, e se ele tira essas férias agora, antecipa essas férias agora, mas 1/3 de férias, ele só vai ser pago junto com o 13º salário e até o dia 20 de dezembro. Né? E outra coisa importante ainda é que essas férias, elas podem ser convertidas em dinheiro. Porém, para ser convertida em dinheiro, necessita-se da autorização do empregador. Certo? E outra coisa, 1/3 das férias, nós já vimos, ela pode ser paga até o dia 20 de dezembro daquele ano. Porém, o próprio pagamento das férias, ela vai ser feita até o 5º dia útil seguinte ao mês em que foi gozada das férias, certo?
E essa antecipação das férias, se realmente foi decidido que vai haver a antecipação das férias, ela deve ser feita com antecedência mínima de 48 horas, né? E importante também que não há um limite máximo de férias. Só vai observar aqueles requisitos que a lei já traz, que a CLT já traz. Porém, vai ter o mínimo de férias, que é 10 dias, ou seja, não se pode antecipar 2 dias de férias, no mínimo 10 dias de férias. Outra questão, quanto ao banco de horas, o empregador, ele pode fazer com que o empregado faça horas extras no futuro para compensar esses dias que o trabalhador está em casa sem trabalhar. Então, por exemplo, ele não trabalhou o mês de abril e em dezembro começa novamente a trabalhar. O empregador, então, pode pedir que ele faça as horas extras para compensar os dias que ele não estava trabalhando no mês de abril do ano. Então, essa é outra medida, que faz com que não haja também tanto prejuízo para o empregador. Outra coisa, antecipação do feriado, que é extremamente importante. Pode-se considerar também feriados antecipados. Então, por exemplo, em abril teve o feriado dia 21, e foi acordado, então, que vai haver antecipação desse feriado. Em dezembro, quando o trabalhador começar a trabalhar e houver um feriado em dezembro, esse feriado vai ser considerado antecipado e ele vai ter que trabalhar no feriado, exceto se for um feriado religioso. Se o feriado for religioso, tem que haver um acordo individual entre as partes. Por quê? Quando se entra nessa questão do feriado religioso, entra a questão do direito ao culto, do direito à religião, que também é um direito fundamental, que está garantido na Constituição. Então, é importante também que se resguarde isso. Então, tem que haver um acordo se for feriado religioso. Há ainda a questão da possibilidade de suspender férias de profissionais de saúde. O que acontece? O profissional de saúde está de férias, mas como está precisando de profissionais de saúde naquela situação, para combater o Covid, no caso, pode haver a suspensão das férias e pode haver até a suspensão de licença remunerada, se a pessoa estiver tirando. Então, pode haver essa suspensão. Só que tem que haver uma comunicação formal dessa decisão, dizendo que foi suspensa as férias, que foi suspensa a licença remunerada. Outra coisa, o artigo 18, ele trouxe a suspensão do contrato de trabalho. Porém, a gente vai falar um pouco mais adiante de que ele foi revogado, certo? Ainda há a possibilidade de suspender o recolhimento do FGTS no que compete a março, abril e maio. E não vai haver multa ou encargo para o empregador, se foi nessa situação de calamidade pública. E outra coisa, ainda poderão ser aplicadas horas extras para quem faz a atividade insalubre, por causa da calamidade pública. Outra questão ainda, extremamente importante, é a questão da doença ocupacional. Por quê? Não há uma presunção, ou seja, em regra, não se caracteriza a doença ocupacional por causa do Covid-19. Porém, se houver a comprovação, se houver um nexo de causalidade entre o trabalhador doente e o local de trabalho, aí sim pode se caracterizar a doença ocupacional. E o artigo 30, ainda dessa medida provisória 927, ela prevê a possibilidade de prorrogar a negociação coletiva, que ela se vence no prazo de 180 dias, mas ela pode ser prorrogada. E outra coisa extremamente importante é a questão do teletrabalho, que essa medida provisória trouxe. A CLT, ela já havia trazido a questão do teletrabalho, só que o que muda é que agora o empregador, ele pode dizer que vai haver o teletrabalho, independentemente se o trabalhador acordar ou não. Então, pode haver o trabalho remoto ou o trabalho home office. Então, agora, a Alessandra ela vai tratar um pouco da medida provisória 928. Quais foram os impactos, então, os principais impactos dessa medida provisória? Isso mesmo. Dando continuidade aqui, eu vou tratar um pouquinho a respeito da MP 928 e da MP 936, os principais aspectos dessas MPs. Então, veja, o principal motivo da MP 928 foi justamente revogar o artigo 18 da MP 927.
O artigo 18 da MP 927 determinava o quê? A possibilidade de suspensão contratual do empregado para o curso de qualificação profissional por até 4 meses, sem que houvesse uma contrapartida mínima obrigatória por parte do empregador. Ou seja, o empregado ia ficar 4 meses sem receber salário, suspendendo o contrato de trabalho. Então, veja, se nós estamos com o trabalho suspenso, não vai produzir o quê? Efeitos. Não vai produzir direitos, não vai produzir obrigações. Apesar do artigo 18 da MP 927 ter sido revogado, ainda há algumas oportunidades de ser adotada pelo empregador para suspender o contrato de trabalho frente a essa situação de crise. Vejamos um primeiro cenário, por exemplo, quando o empregador ele não fez nada, no sentido de que o empregador ele foi muito atingido. Então, ele tem que encerrar as atividades temporariamente, ele vai ter que baixar as suas portas, ele não vai ter aquele faturamento diário, mensal. O empregado vai ficar em casa, porque a loja vai estar fechada, ele não pode trabalhar. Então, veja, se o empregador não fizer nada, simplesmente deixar o empregado em casa, em isolamento social ou em quarentena, irá ser aplicada a lei 13.979 de 2020, que foi aquela lei que foi feita para poder trazer os brasileiros que estavam lá em Wuhan. Então, essa lei vai determinar que os empregados que estão em casa, em isolamento ou em quarentena, que estão diante de uma falta justificada, ou seja, vão estar diante de uma interrupção contratual. Nesse caso, se o empregador ficar omisso e deixar os empregados em casa, ele vai ter que pagar os dias de paralisação. Ele vai ter que pagar os dias em que a empresa tiver com a porta fechada, sem faturamento. E ele vai ter que pagar os seus empregados com base nessa lei 13.979 de 2020. Então, veja, o grande problema é que o empregador, frente a essa situação econômica que está sendo posta, ele não está conseguindo manter os postos de trabalho, porque não tem faturamento, porque não tem venda, e isso se aplica principalmente nos casos das pequenas empresas e microempresas, que não estão conseguindo faturar, seja para pagar salário, não estão conseguindo faturar para pagar aluguel, não estão conseguindo faturar para pagar os boletos. Então, veja, isso vai fazer com que a empresa não consiga também o faturamento do próximo mês. E ela precisa receber para poder pagar essas despesas, para poder faturar o próximo mês. Então, veja, diante disso, quais seriam as medidas que o empregador pode adotar inicialmente? A primeira é cortar o gasto. A primeira é extinguir o contrato de trabalho com o empregado. Essa extinção seria uma força do artigo 501 da CLT. E com isso, o que é que o trabalhador ele vai receber? Veja, o trabalhador não vai receber aviso prévio. E além disso, o trabalhador, além de não receber o aviso prévio, ele não vai receber a multa do FGTS de 40%. Porque a multa de FGTS de 40% vai passar a ser 20%, já que houve o quê? Uma extinção do contrato que se deu por força maior. O trabalhador vai receber saldo de salário, o trabalhador vai receber 13º proporcional, as férias mais 1/3 proporcional, e poderá levantar o FGTS. O trabalhador não recebe seguro-desemprego, visto a extinção do contrato de trabalho por motivo de força maior, que não dá ao empregado o direito de recebimento do seguro-desemprego. Diante disso, podemos indagar também. O trabalhador não tiver condições de pagar as verbas rescisórias, é possível fazer um parcelamento? Sim. Pela medida provisória anterior, pela medida provisória de 927, pelo artigo 2º dessa medida, ele vai poder. E pode essa extinção do contrato do trabalho por motivo de força maior ser coletiva, de acordo com o artigo 477 dessa mesma medida.
inclusive sem a comunicação do sindicato. Pronto, nós vimos o primeiro cenário, que é quando o empregador, ele fecha as portas. Agora vamos para um segundo cenário. O segundo cenário é quando o empregador, é possível que ele, o quê? Ele consiga manter o seu estabelecimento aberto. Então, vai haver uma diminuição da demanda do consumo, mas a empresa continua funcionando com uma jornada reduzida, apesar de ser uma jornada muito baixa, digamos assim, porque por conta da pandemia. Então, veja, assim, ele está com as portas abertas, mas ele não vai conseguir atender a demanda que o empregador vai sugerir. Ele deverá reduzir a jornada de trabalho e reduzir o salário. O empregado passa a trabalhar apenas poucas horas por semana. O estabelecimento comercial vai abrir um turno, então é uma redução de jornada com uma redução de salário. Seria outra possibilidade proposta pelo empregador. Então, parte da doutrina defende de forma mais segura que essa redução salarial necessitaria de uma negociação coletiva, por conta do artigo 7º do inciso da Constituição Federal. Já outros doutrinadores vão defender que a redução da jornada e a redução do salário pode ser feito por acordo individual. Então, diante disso, o que é que se pode indagar? O que seria mais seguro para o empregador? Seria a redução da jornada com a redução do salário, se possível com a negociação coletiva e mantendo a estabilidade, como prevê o 611, a linha A, gerando estabilidade para os empregados enquanto perdurar a negociação coletiva. Assim, o empregador não precisa dispensar os seus empregados. Além da extinção do contrato do trabalho por motivo de força maior, além da possibilidade de reduzir jornada e reduzir salário, também vamos ter a possibilidade de suspensão do contrato com fundamento no artigo 2º. Essa medida pode ser que é uma medida bastante dura, visto que o empregador não tem mais condições de pagar salário, mas tem que manter os postos do salário, suspendendo o contrato através de acordo individual por força desse artigo 2º da medida provisória, ou seja, sem trabalho e sem salário. Sem trabalho, o empregado e o empregador, eles irão conversar, irão estabelecer um pagamento para o trabalhador que está em casa, sem trabalhar, não ser dispensado. E ali eles vão pactuar o recebimento de uma quantia. Vai ser metade do salário que ele recebia, a título de salário, de natureza salarial? Vai ser uma ajuda de 1/3? Vai ser um pagamento de um vale-refeição? Vai ser a continuação do plano de saúde? É possível também que o empregado deseje a extinção do contrato, ou seja, é possível que o empregado ele não concorde com a suspensão do trabalho e o empregador pode se ver, então, forçado a extinguir o contrato por motivo de força maior. Pode ser melhor para o trabalhador, mas ainda nessa hipótese, ele não recebe o seguro que ele receberia das verbas rescisórias, sem aviso prévio e com multa do FGTS reduzida a 20%. Além desse cenário, existem umas possibilidades propostas pela medida 927, que uma delas é colocar o empregado, como a Larissa falou, em teletrabalho. Outra possibilidade é dar as férias, como a Larissa falou, férias adiantadas, e a questão do banco de horas. Finalizamos agora os principais comentários a respeito da MP 928. Adentrando agora na MP 936, essa MP 936, ela vai trazer uma opção para o empregador que não pretende ou que não quer dispensar os seus empregados, mas ele também não vai ter condições de arcar com a folha de pagamento, que já é onerosa. Por quê? A empresa vai estar fechada ou vai estar com uma demanda muito baixa, muito abaixo do normal. Então, nestes casos, o empregador que não vai dispensar os seus empregados, ele pode reduzir a jornada de trabalho e proporcionalmente o salário, ou suspender o contrato de trabalho. Então, veja, a MP 936, ela instituiu um Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Esse é o nome do programa emergencial. E, especificamente, ele vai trazer um benefício de manutenção do emprego, um benefício emergencial para a classe trabalhadora. Nesse benefício, o empregado ele vai ter o direito de receber quando a empresa aderir a esse programa. Ou seja,
O empregador não quer dispensar os empregados porque sabe que a crise vai passar. Então, ele quer mantê-los lá. Ele não tem condição de manter a folha de pagamento. Então, quais seriam as opções que seriam dadas para o trabalhador? O governo apresentou duas. A primeira opção, reduz jornada de trabalho e reduz proporcionalmente o salário. A segunda opção, suspende o contrato de trabalho. O trabalho de contrato suspenso, ele não vai produzir efeitos, ou seja, não vai gerar direitos e nem obrigações. O empregado, ele tem o direito de trabalhar, consequentemente, não tem o direito de receber. E é aqui que entra o governo. A União, então, ela vai custear uma parte do salário à empresa, que ela vai ter 3 faixas de opções para reduzir a jornada: 25%, 50% e 70%, reduzindo proporcionalmente o salário. A medida provisória, ela não vai se aplicar à administração pública direta e indireta, ou seja, os trabalhadores não vão ter direito ao auxílio emergencial, os trabalhadores da administração pública direta e indireta. Vale salientar que o valor da hora extra deve ser preservado. O valor da hora do trabalho deve ser mantido. Além disso, o funcionário tem a garantia do emprego durante os meses, 4 meses, 2 meses da redução e nos meses seguintes após a redução. A suspensão pode ocorrer da seguinte forma: poderá haver uma suspensão por até 60 dias, mas pode haver também uma deferida em 2 períodos de 30 dias. Não pode ser realizado nenhum serviço para o empregador, sob pena do término da suspensão, e as empresas que tiveram uma receita bruta anual no ano de 2019 superior a R$4.800.000 só poderão suspender os contratos de trabalho se houver uma ajuda de compensação no valor de 30% do salário. Veja, a título de exemplo, uma empresa que optou por reduzir o salário dos seus empregadores em 50%. O empregado desta empresa, que ganhava, digamos, 1.500 e trabalhava 8 horas por dia, agora vai trabalhar 4 horas por dia e a empresa vai pagar R$750. Ou seja, a empresa vai reduzir a folha de pagamento até a metade. Aí pode se indagar, com 750, pode ser que esse empregado ele não consiga manter todas as suas despesas, visto que as despesas dele giravam em torno de 1.500. E aqui é onde vai entrar a ajuda do governo. Esse empregado que ganhava 1.500 por mês, se tivesse sido dispensado e fosse receber seguro-desemprego, ia receber 1.200 da parcela do seguro-desemprego. O governo vai fazer o seguinte: se a redução do salário desse empregado foi de 50%, foi pela metade, o governo vai completar essa renda com os demais 50%. E o empregado teria direito de receber do seguro-desemprego. Nesse caso, uma pessoa que ganha 1.500 teria o direito de receber 1.200 de seguro-desemprego. E o governo vai dar 50% disso que a pessoa teria direito de receber de seguro-desemprego. Ou seja, vai dar R$600. O governo vai dar R$600. Já que esse empregado teve uma redução de 50% do seu salário. Ele vai receber da empresa 750 e vai receber do governo 600. Ou seja, ao todo, ele vai receber 1.350. O mesmo teve uma redução da carga horária à metade, mas em relação ao seu salário, a empresa vai pagar metade e o governo vai pagar a outra metade. Se essa redução fosse de 25%, o governo iria dar 25% do que o seu empregado tivesse direito de receber do seguro-desemprego. Se a redução fosse de 70%, o governo iria dar 70% do que o empregado tivesse de receber do seguro-desemprego. Agora, no caso da suspensão do contrato de trabalho. No caso da suspensão do contrato de trabalho, o empregado vai receber integralmente a parcela que teria direito ao seguro-desemprego, dependendo do valor do salário, que é o valor da parcela do seguro-desemprego. Aí pergunta-se, o que é que pode ser aplicado de forma indeterminada? Isso pode ser aplicado de forma indeterminada? Não. No que se refere à redução do salário e à redução da jornada, o nosso ordenamento jurídico, ele apresenta um prazo de 90 dias. E no que se refere à suspensão do contrato de trabalho, nós vamos ter um prazo de 60 dias. A medida provisória vem regulamentando tudo isso. Então,
Quais seriam os aspectos mais importantes dessa medida provisória? Primeiro, ela não se aplica à administração pública. Exemplo, como eu já havia falado, o indivíduo que trabalha em alguma empresa pública, na administração direta, autárquica, fundação ou sociedade de economia mista, não vai ter direito de receber esse benefício. Outra coisa, o empregado que recebe esse benefício agora e lá no futuro for mandado embora, perderá o direito de receber o seguro-desemprego? Não. O recebimento desse benefício não impede que em uma possível dispensa no futuro o indivíduo venha a receber seguro-desemprego. Outra coisa, o valor do seguro-desemprego, no caso da suspensão do contrato de trabalho, se aplica a todas as empresas? Não. Somente vai se aplicar àquelas empresas que tiveram um faturamento anual em 2019 acima de 4 milhões e 800. Se essa empresa optar pela suspensão do contrato, ela necessariamente vai ter que dar 30% do valor que o indivíduo teria de receber. O governo entra com 70%. Se o empregador tem um faturamento inferior a 7 milhões e 800 em 2009, o governo vai custear 100% da suspensão do contrato de trabalho. Se o empregado ele tem pouco tempo de casa, por exemplo, aquele empregado que só tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele poderá ficar fora dessa medida? Não. Essa medida, ela vai atingir a todos os trabalhadores, independentemente do tempo de casa, independentemente do tempo do período do vínculo de emprego que estava em vigor ou não. Outra coisa, uma pessoa que está recebendo o benefício do INSS também receberá o benefício emergencial? Não, pois não é possível cumular o recebimento do benefício emergencial com as parcelas do INSS e do seguro-desemprego. Então, se o empregador estiver em gozo de seguro-desemprego, ele não vai poder acumular o recebimento do seguro-desemprego com o benefício emergencial. O empregado, ele tem 2 contratos de trabalho e os seus 2 empregadores irão aderir a essas medidas. Ele vai ter direito a receber dos 2 lugares? Sim. Mesmo que o empregado ele tenha 2 contratos de trabalho formal em vigor em 2 empregadores diferentes e esses 2 empregadores aderirem à suspensão, ou seja, à redução, ou tanto a suspensão ou a redução, ele pode receber o benefício, tanto por um contrato de trabalho, quanto pelo o outro contrato de trabalho. Outra coisa, essa suspensão de 60 dias, ela tem que ser ininterrupta? Não. O empregador, ele pode optar, suspende por 30 dias, espera para ver se o mercado vai reabastecer, se o mercado vai reabrir, o empregado volta e as atividades laborais após esse prazo, o mercado não reabasteceu. O empregador pode suspender o contrato de trabalho por mais de 30 dias, ou seja, não precisa ser uma suspensão ininterrupta de 60 dias corrido. Lembrando que essa redução salarial, quando realizada por acordo individual, vai possuir 3 faixas, que eu já falei, 25%, 50% e 75%. Lembrando também que há uma garantia de emprego. As empresas que aderirem a essa redução de jornada, com redução proporcional do trabalho, ou suspenderem o contrato de trabalho, ou seja, aderirem ao Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, ela não pode dispensar o empregado sem justa causa, enquanto houver a suspensão ou enquanto houver a redução. E ao final dessa suspensão ou ao final dessa redução, o empregado terá o mesmo prazo de que aderiu ao programa da garantia de emprego. Assim, enquanto a empresa estiver nesse programa, ela não pode dispensar o seu empregado. Exemplo, o indivíduo teve um contrato de trabalho suspenso por 3 meses. Durante esses meses, ele não pode ser dispensado. Findo essa suspensão, cessando essa suspensão, quando ele voltar, ele vai ter mais 3 meses de garantia de emprego. Então, a medida provisória 936 traz essa nova garantia de emprego para as empresas que aderirem a esse programa. Lembrando que essa medida provisória, ela também vai se aplicar ao aprendiz,
para o trabalhador em regime de tempo parcial e vai se aplicar também ao trabalhador intermitente. Se o empregado tem 3 contratos de trabalho intermitente, ele irá fazer jus a apenas uma ajuda de R$ 600. Veja, o que foi o principal objetivo dessa medida? O grande e principal objetivo é justamente lutar contra o desemprego, é lutar para a manutenção dos postos de trabalho durante essa crise, através de mecanismos que possam visar e proteger o emprego e a renda, garantindo a continuidade das atividades empresariais e laborais. Assumindo parte dessas despesas, seja com a suspensão do contrato ou com a redução da jornada do trabalho, o governo vai estar tentando diminuir os impactos sociais decorrentes das consequências diretas do estado de calamidade pública ao qual o país está encontrando agora nessa fase da pandemia do Covid-19. Estamos felizes, né, por essa contribuição, espero termos contribuído de uma forma significativa com esse artigo e com essa aula. Esperamos que vocês tenham um bom proveito do curso e muito obrigada e tchau, tchau. Tchau.